Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Correia, você está no Insights do Bem. E hoje eu queria falar para você que é mãe, mulher, que é pai, como algumas falam, né? Que sou pai e mãe dos meus filhos. E também para você que é pai. Eu sei que hoje é o Dia Internacional das Mulheres e eu quero parabenizar a todas elas. Espero que tenham tido um dia incrível. Mas eu quero, antes de tudo, dizer para você que é pai, a importância que você tem na vida do seu filho. E eu vou falar para vocês um pouco do que eu aprendi no filme Corajosos. Eu acabei de assistir esse filme e eu queria repassar um pouco desse conteúdo para vocês. Eu também sou fruto de um lar separado. Eu não fui criada com meu pai é vivo. Mas na minha infância, quando eu tinha 5 para 6 anos, eles começaram a ter vários confrontos em casa e eles se separaram. E a minha mãe foi aquela pessoa que lutou por nós, que intercedia, e que nos criou da melhor forma possível, deu o seu melhor naquelas condições que ela possuía, financeiras, com dificuldades. Mas ela também, com relação a isso, criou algumas crenças limitantes na minha vida, que eu acabei refletindo na minha vida atual. E eu precisei mudar essas crenças limitantes para poder entender que o meu passado não define o meu futuro, e que eu tenho todo o direito de ter uma família feliz. E ela, por não conhecer, por não ter o conhecimento adequado para passar para nós, ela incutiu na nossa mente que nós precisamos ser independentes, que mulher precisa trabalhar para poder se sustentar, que não deve nunca depender de homem. Talvez você tenha vivido por essas crenças também, talvez você tenha passado por essas dificuldades em casa. E quem passou por isso sabe, quando uma mãe fala para uma filha: filha, eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu quero que você trabalhe, que você estude, que você tenha seu próprio dinheiro para se sustentar, para você ser feliz. Você só pode ser feliz sozinha. A minha mãe repetia isso muitas vezes: você vai conseguir viver com ninguém, você vai ser feliz sozinha. E eu passei a minha infância toda alimentando aquela sensação, aquela situação toda. E eu trabalhei, cresci, comecei a ter minha independência e no meio de toda essa situação toda, eu engravidei, eu tive um filho e eu achava que eu tinha que sustentá-lo sozinha, que eu tinha que criar sozinha, que eu tinha que vencer sozinha, que a mulher nasceu para ser autossuficiente, que ela não precisa de um homem para ser feliz, que ela não precisa de um relacionamento para ser feliz. E eu fui alimentando isso, e por conta da rejeição que eu tive no passado do meu pai, que ele não me educou, não me criou, não estava comigo presente na minha vida, eu passei a achar que meu esposo também tinha que me tratar como meu pai me tratava, e eu criei vícios emocionais nele, porque eu passei os meus vícios emocionais para ele. E eu tô trabalhando muito isso para mudar essa situação, essa realidade atual. E quando eu fui fazer o método CIS, eu aprendi com relação a isso, que eu não tenho que viver os mesmos erros que minha mãe viveu, não tenho que educar meu filho da mesma forma que eu fui educada. Eu posso fazer muito melhor, eu posso fazer muito mais. E eu assistindo esse filme hoje, eu vi a importância e o valor que um pai tem na vida de um filho. Se você passou por um relacionamento abusivo, passou por um marido que lhe traía, que lhe batia, que fez algum trauma emocional em você, talvez você também pense que não precisa de um pai na vida do seu filho, talvez você se ache autossuficiente. E em alguns casos é indispensável que você faça realmente isso. Às vezes o pai faleceu, não tem mais ele presente, mas acontece que algumas situações podem ser revertidas. As crianças realmente precisam de uma figura paterna. Talvez não seja o seu pai, mas seja seu avô que vai substituí-lo, que vai fazer a função de pai na vida da criança. E nesse filme, nós vemos um grupo de homens que eram pais, que tinham dificuldades financeiras, que tinham dificuldades emocionais, que tinham vários traumas da sua infância, da sua vida também, que perderam pai na juventude, que tiveram pais abusivos. O que acontece? Quando a gente vê uma criança infratora, quando a gente vê um adolescente infrator, um jovem infrator, um homem infrator, de onde é que ele veio? Qual é a história que tem por trás dele? Quem eram os seus pais? Quem eram as pessoas que deveriam ter dado a ele a educação, o cuidado, a atenção? E não se trata somente de dinheiro, mas de manutenção. E foram negligentes em algum momento da vida e causaram toda essa situação no presente. Os assaltos, a ida para as drogas, de adolescentes famosos, de adolescentes ricos, de pessoas que deveriam ter tudo para ser feliz e elas não chegam lá. É pela negligência de um pai. Era ausente fisicamente na vida dos seus filhos, mas ele é ausente emocional, porque ele não teve essa criação do seu próprio pai e ele também não passou isso para o seu filho. Eu não estou aqui para culpar ninguém, para julgar ninguém. Conheço várias situações diferentes e cada caso é um caso, cada um sabe a sua história, cada um sabe por onde passou, cada um sabe o calo onde aperta. E eu queria dizer para vocês que ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de reconciliar-se com o passado, de perdoar os seus pais por aquilo que eles fizeram
quando eles fizeram aquilo, na verdade era o melhor que eles poderiam fazer, era o único conhecimento que eles tinham. Mas hoje você está aberto a vários outros conhecimentos, você tem estrutura, você pode restaurar o seu lar, você pode dar aos seus filhos um pai. Você não precisa de que ele seja o seu esposo, mas você pode dar a eles o pai que eles precisam, a figura paterna que vai estar lá para orientar, para cuidar, porque tem coisas que só um pai consegue fazer. E algumas lições a gente tirou desse filme. Uma delas é que você pode, em cada situação ruim, tirar algo de bom. Naquele momento em que o pai fez de tudo para salvar a vida do seu filho, que estava dentro do carro, alguns chegaram para ele e falaram: nossa, seu dia foi difícil. Eu não posso dizer que meu dia foi difícil, porque meu filho está salvo. Eu consegui salvar a vida do meu filho e para mim isso é o mais importante. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande. Inteligência emocional é você saber exatamente que vai passar por situações difíceis na sua vida. Vai ter abandono, vai ter rejeição, vai ter traumas, vai ter problemas financeiros, vai ter desemprego, vai ter tanta coisa ruim. Mas de cada situação ruim você pode tirar alguma lição boa. Você pode transformar o mal em bem. Você pode converter uma situação difícil em algo de bom para a sua vida também. Nós aprendemos outras coisas nesse filme, como por exemplo que você precisa ter conhecimentos específicos da área em que você quer atuar. O filme tinha um policial que dirigia o carro e ele não conhecia o nome das ruas. Então, se você vai fazer alguma coisa, você precisa conhecer. Se você quer ser um bom pai, procure ajuda, procure aprender sobre como ser pai. Quer ser uma boa mãe, procure aprender como é ser uma boa mãe. A Bíblia está cheia de lições de como educar os seus filhos. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A vara da disciplina ajuda a criança a ser uma pessoa melhor. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, seu filho precisa de regras, precisa de saber ouvir o não, precisa saber que nem tudo é possível, que ele não pode ter tudo que ele quer na hora que ele quer. Então, tudo que você precisa para ser um bom pai, uma boa mãe, você vai encontrar também na Bíblia. Por que não começar a aprender agora? Uma outra coisa importante para que você tenha relacionamento saudável com seus filhos e com seu esposo é que você saiba pedir desculpas. A gente comete muitos erros durante toda a nossa vida e a gente acha que só as crianças precisam pedir desculpas, mas os adultos muitas vezes também erram. Peça desculpa aos seus filhos na hora que você errou, peça desculpa aos seus pais, peça desculpa para a sua família, para os seus amigos. Todo momento em que você se reconhecer errado, fez alguma coisa que não deveria ter feito, peça desculpas e haja. Confie em Deus, mas também tenha ação. Um dos personagens no filme, ele foi demitido e ele chegou para a esposa e falou: eu confio em Deus, mas eu vou procurar emprego agora. Porque não basta apenas confiar em Deus, você tem que ir para a ação. Você precisa fazer alguma coisa. Não basta apenas pedir a Deus para ter um relacionamento saudável, mas seja a pessoa que seu esposo precisa, seja a pessoa que seu filho precisa, seja o marido que a sua esposa precisa. Você precisa fazer também a sua parte. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre 100% de responsabilidade. Eu tenho 100% de responsabilidade pelo meu casamento. Meu esposo também tem que ter 100% de responsabilidade pelo nosso casamento. Eu não posso esperar só que ele faça a parte dele e não fazer a minha. E não vou fazer só se ele fizer. É importante que os dois andem juntos. A Bíblia fala: andarão dois juntos se não estiverem entre eles de acordo. Alguns casos você não vai tentar, mas vai estar batendo murros em ponta de faca. Aí sim você talvez precise de uma separação, talvez precise de um divórcio, talvez tenha havido uma traição tão grave que não tenha jeito. Mas mesmo com essa separação, lembre-se, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Seus filhos precisam dos dois. Seus filhos precisam da figura paterna para que eles possam entender o amor de Deus. Como é que eu vou explicar para eles o que é o amor do Deus Pai, se ele não sabe o que é ter um pai? Ah, mas meu marido faleceu. Tudo bem, cadê o seu pai? Cadê o seu amigo que pode fazer essa figura na vida do seu filho? A infância da criança é o momento mais importante dela. O filho até os 7, 12 anos de idade vai estar montando o seu caráter. E nessa fase ele precisa reconhecer a figura de autoridade, precisa reconhecer a figura paterna, a figura materna, qual é a função que eles dois têm na vida deles e agir de acordo com aquilo que lhe é ensinado. Você tem o domínio sobre seu filho, você precisa ter o domínio sobre seu lar. Até os 17 anos de idade, o seu filho, sob seu comando, ele tem que lhe obedecer. Na adolescência, em alguns casos, vai precisar negociar algumas situações, mas só negocie o que é negociável. Tem valores que não podem ser negociados, tem decisões que não podem voltar atrás. Se você disse a seu filho que vai fazer alguma coisa, cumpra com aquilo que você faz, porque o exemplo que você fala, aquilo que você diz que vai fazer, ele é importantíssimo para que ele acredite que a sua palavra tem poder e que ele também tem uma palavra de poder. De que adianta ele ver você falando o que vai fazer e não fazer, porque ele vai perder a credibilidade e ele vai se tornar uma pessoa que na vida vai prometer milhões de coisas e não vai cumprir, porque ele acha que é normal.
seu cérebro também já acha que é normal. Eu vou dizer que vou fazer alguma coisa e não vou fazer. Nunca deixe que seu cérebro acredite que você não precisa cumprir os compromissos que você estabeleceu na sua vida. Se você disse que ia fazer alguma coisa, faça, porque você vai estar dizendo para você mesmo que a sua palavra é importante, que o que você pensa é importante, que suas ações são moldadas e baseadas naquilo que é realmente importante na vida de alguém. Falaram assim, o divórcio faz parte da vida. Não, o divórcio não faz parte da vida. Eu fui fruto de um lar separado, como eu disse a vocês, foi uma situação muito traumática. Eu vi meu pai saindo de casa, isso ficou gravado na minha memória e as crianças se culpam, as crianças pensam que ele está saindo, está rejeitando a elas e não a mãe. E é uma situação muito traumática. Nenhum casamento foi feito para não dar certo. Se ele não deu certo, ou você escolheu errado quando estava namorando, ou você em algum momento fracassou em algum ponto que deveria ter dado mais atenção no seu relacionamento. Tente tudo o que você pode fazer antes de tomar uma decisão de separação. Jamais faça um divórcio que vai causar dor para seus filhos. Se você puder resgatar isso, não vai também ficar sofrendo, apanhando, levando o marido nas costas, levando uma situação sem condições para sempre, de forma alguma, mas que se houver uma necessidade real de separação, que vocês possam juntos sentar com os filhos e contar para eles o que está acontecendo entre vocês dois, que o problema é do casal e que vocês precisam dar apoio e atenção para eles e que eles não são culpados por aquilo que está acontecendo. Elas acabam sofrendo bullying na escola, elas passam por dificuldades enormes na escola que os pais nem sabem que passaram. Depois disso, eu passei uma fase enorme de bullying na escola. Na época nem se falava esse nome bullying. E eu não entendia que era porque eu me sentia inferior. Aonde eu chegava, eu achava que eu não era merecedora. Eu tinha uma crença de capacidade, de merecimento muito baixa. Eu podia fazer o que fosse, ser a melhor aluna da sala, mas eu ainda não me achava merecedora daquilo. Eu não tinha um cabelo bom, eu não tinha os livros bonitos, eu não tinha uma bolsa bonita. E eu achava que toda aquela situação que eu vivia era aquilo que eu merecia. E quando os amigos riam de mim, quando eles zombavam da minha situação, zombavam da minha religião, eu achava que aquilo ali era normal, mas não é normal. Acompanhe os seus filhos, se separou, veja como é que eles estão sendo tratados na escola, como é que eles estão tratando os colegas na escola. Isso é muito importante. Se por acaso o seu marido não está mais presente, não está sendo o pai que seu filho precisa, tenha um mentor, tenha alguém que vai servir para ele como referência, um pastor, um amigo, um conselheiro. Alguém vai poder ocupar esse espaço e ajudá-lo de alguma forma. Uma outra lição que a gente aprende com o filme é que algumas fatalidades acontecem na vida. E num dos casos, um dos pais perdeu uma filha com 9 anos de idade. E é uma situação muito triste, muito traumática. E a gente não sabe o que pode acontecer com nossos filhos, mas ele fala o seguinte: aprenda a dar valor às pessoas enquanto elas estão com você. Aprenda a dar valor às pessoas enquanto elas estão perto, porque talvez o dia de amanhã a gente não conhece, não sabe como é que será a nossa vida amanhã e a gente pode se arrepender por não ter feito algo que poderia ter feito hoje. Mas se você passou por essa fatalidade, respeite o luto, sofra o que tiver que sofrer com relação ao luto, mas deixe ir, siga em frente, comece a viver a sua vida a partir daquilo. O luto, ele fala no filme que é como uma amputação. Você perdeu um pedaço de você perdeu um braço, perdeu uma perna, mas você vai continuar vivo após aquilo ali. Não vai ser mais a mesma pessoa, mas você pode ser alguém melhor. Não quer dizer que porque você não tem um braço ou uma perna, você não vai conseguir ter novas habilidades, novos meios de se locomover, novos meios de escrever, de andar, enfim. Então, aproveite aquilo que você aprendeu com o luto e cresça. Não deixe para trás, não fique lá sofrendo no passado. O passado foi assim, eu tive um pai ruim, eu tive uma mãe ruim. Eu tive uma situação financeira muito difícil e passa o resto da sua vida lamentando o passado e esquece que tem que viver daqui para frente, que o seu amanhã começa hoje e que se eu não trabalhar o meu amanhã, hoje eu vou ter um dia ruim amanhã. Busque cura dos seus problemas emocionais, cura dos seus traumas, cura das crenças limitantes que você teve no passado, cure a dor que você sentiu quando o seu pai fez algo que você não gostou. Comece a perdoar, que o perdão produz cura. Comece a entender a situação deles, comece a perceber que eles também têm as suas dores e que as dores deles não podem ser as suas, muito menos as dos seus filhos. Muitas vezes a gente muda o conceito do que é ser um bom pai. E no filme a gente vê o seguinte: não queira só ser um bom pai. O que é ser um bom pai? Aquele pai que faz tudo pro seu filho, que dá tudo, que tá sempre lá, que tá sempre presente. Lembre-se que não é somente isso. Você precisa saber dizer não, precisa saber educar, precisa impor limites. Você precisa saber a hora de repreender, a hora de ser a pessoa que vai orientá-lo com relação ao futuro, a carreira que ele vai ter.
Enfim, muitas vezes a gente esquece que não está educando uma criança somente para agora. Você está educando uma criança para gerações futuras. O seu filho vai tratar os filhos dele da forma que você trata, a menos que ele também seja curado, ou que você tratou ele tão mal ao ponto dele dizer para si mesmo, revoltado, dizer assim: eu não vou ter filhos para ter uma situação como essa, só vou ter filhos quando eu puder ser melhor do que meu pai foi, só vou ter filhos quando eu puder ser melhor do que a minha mãe foi. Você não está educando somente para o presente. Todos os outros que vierem depois de você vão ter um pouquinho daquilo que você ensinou, vão ter um pouquinho daquilo que você fez com eles, porque você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Não seja passivo nem omisso com relação à educação que você deve dar para os seus filhos. Não acredite que você é bom bastante só porque você é um pouco melhor do que os seus pais foram. Todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de melhorar, todo dia é dia de conhecer coisas novas e de ser melhor a cada dia. Eu era uma mãe que achava que para meu filho ser feliz, eu tinha que comprar presentes. Até hoje, se você olhar para o quarto dele, é cheio de brinquedos, é cheio de coisa. Eu ia no shopping, eu queria dar para ele aquilo que eu não tive quando eu era criança, que meu pai não era presente, não dava pra gente, dava para os filhos de outra pessoa. E a gente não tinha direito a escolher uma boneca cara, não tinha direito a escolher um brinquedo. Achava que o valor do brinquedo era aquilo que ia trazer felicidade pro meu filho. E muitas vezes eu comprava brinquedos hoje caríssimos e amanhã ele olhava para trás e nem ligava. Desliguei o ventilador, vou ficar um pouquinho no calor aqui, porque tá atrapalhando o barulho do ventilador, né, gente? Eu achava que pro meu filho ser feliz, eu tinha que dar a ele presentes, dar a ele coisas. E aí eu percebi que eu tava estragando cada vez mais o meu filho. Eu dava cada vez... Quanto mais eu dava, mais ele queria. Quanto mais eu dava, mais ele achava que era merecedor de mais e mais e mais, e não satisfazia. Não tinha limites a satisfação dele. Até o ponto que eu falei pra ele: olha, presente agora só em datas especiais. Quando eu vou ao shopping, eu já aviso a ele: olha, hoje não vai ter brinquedo, não vou comprar presente. E ele vai pedir, ele vai pensar 1000 vezes, e tem hora que ele já nem pede, porque ele sabe que eu não vou comprar. Ou seja, eu tive que impor limites. As crianças gostam de limite, os adolescentes gostam de limite. Por incrível que pareça, eles gostam de ter alguém que tá lá dando as regras para eles. Vocês pensam que não? Mas sim. Eles apenas testam a gente para saber até que ponto, até onde vai o seu amor. Muitas vezes a gente perde a paciência muito rápido, nosso pavio está muito curto, a inteligência emocional está menor ainda, e o cansaço do dia, o trabalho, nos faz explodir com as crianças, nos faz deixar de dar atenção. Tem que ele quer chorar por tudo, quer pedir o tempo todo, quer reclamar de tudo. A única coisa que falta para ele é a atenção, é um pouquinho do seu tempo na mão dele, para que ele possa se sentir importante, pertencente, amado, saber que você está ali para o que der e vier. Ele caiu, você vai passar o remédio, mas você não vai poder tirar a dor e você também não vai poder curar a cicatriz que vai ficar, mas você estava lá para amparar, estava lá para apoiar depois que ele quebrou a cara, estava lá para apoiar depois que ele tomou a decisão errada, depois que ele teve um relacionamento ruim, depois que ele sofreu uma reprovação na escola. Você estava lá e você apoiou. No filme, ele fala o seguinte: qualquer idiota pode ter um filho, mas nem todo mundo sabe ser um pai. Você tem sabido ser um pai, uma mãe presente na vida dos seus filhos? Talvez você se culpe ainda mais depois de ver esse vídeo, mas eu te falo uma coisa: se perdoe. Perdoe seus pais, perdoe o seu passado. E se você teve um pai que não era presente, não era provedor, que não estava lá quando você precisou, também perdoe os seus pais. Só faça uma nova história para você. A chance de você construir essa nova história, a chance de você não repetir os mesmos erros do seu pai, só cabe a você. Ah, eu não vou conseguir emprego porque meu pai me apoiava muito antes e agora não apoia mais. Ah, porque eu não tenho habilidades. Começa a fazer, faça alguma coisa. Você não precisa ter o mesmo histórico que ele teve. Você precisa ter uma vida de sucesso, precisa correr atrás do prejuízo, do tempo perdido. Faça alguma coisa, faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, e as condições vão se ampliar, as coisas vão começar a acontecer para você. Eu tenho certeza disso, porque quando você começa a restaurar a sua vida, os seus relacionamentos, tudo mais começa a mudar. Uma coisa que é muito notória na vida das pessoas é que elas precisam muito de Deus. Talvez você pense assim: ah, mas eu não tenho tempo para Deus, eu não leio mais a Bíblia, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, não tenho tempo de ir à igreja. Mas todo mundo precisa de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo de Deus seus filhos vão estar. Quanto mais próximos de Deus você estiver, quanto mais você mostrar para os seus filhos quem é o pai amoroso, melhor pai você vai ser. E uma frase que tem levado muito à minha mente ultimamente, e que eu acabei escutando hoje no filme também, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode parecer impossível, pode parecer estranho,
mas eu tenho fé nisso, eu acredito nisso, eu tenho feito tudo que eu posso com relação a isso. Mas eu acredito que quando nós estivermos completos, servindo ao Senhor, as coisas começarão a mudar. Porque não tem como você se aproximar de Jesus e ter a mesma vida que você tinha antes. Então eu falo para vocês, usem o tempo que vocês têm para ter a sua comunhão com Deus. Não sabem como fazer? Busquem ajuda na Bíblia. Busquem ajuda de Deus, porque Deus está lá para apoiar, para orientar, para cuidar de você que não teve um bom pai. Ele vai ser o seu pai. Tenha Deus como referência. Não queira ser para os seus filhos aquilo que seus pais foram. Queira ser um pai melhor, queira ser o melhor que você pode, nas condições que você tem. Mesmo que algo não tenha começado bem, faça de tudo para que termine bem, para que as coisas sejam diferentes, tome um novo rumo na sua vida. E uma outra coisa que a gente vê muito no filme isso é os princípios. Tenha os seus valores como valores importantes. Tenha os seus princípios como inegociáveis. E um dos princípios inegociáveis que a gente vê no filme, e um dos valores que deve ser inegociável na nossa vida também, além do respeito, o amor ao próximo, é a honestidade. Faça o melhor que você pode. Seja honesto nas pequenas coisas, porque Deus vai te colocar sobre grandes coisas. Se você é fiel no pouco, também será fiel no muito. Eu não sei onde Deus te colocou, mas seja honesto naquilo que você faz. Não minta. Seja honesto no seu trabalho, seja honesto na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no cuidado com seus filhos. Não minta para os seus filhos, porque se eles veem que você está mentindo, eles vão mentir também. É muito natural. Eles vão achar que mentira é normal. Meu pai falou que ia fazer e não fez. Minha mãe falou que ia fazer e não fez. Então mentir é normal. Deixe a eles os valores corretos. Ensine a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu fui criada na igreja. Eu fui adventista do sétimo dia desde que eu nasci. E alguns podem pensar assim, nossa, ela se desviou da igreja, ela saiu da igreja, ela mudou os princípios, mudou os valores dela. Mas em momento algum da minha vida, eu esqueci de onde eu vim. Não tem como você ter tido princípios e mais na frente você esquecer deles. Não tem como. Tudo aquilo que a gente faz passa como um filme na nossa mente, passa como um filme na nossa educação, passa como um filme na hora que a gente vai educar nossos filhos. Os valores que a gente quer passar para nossa família, a gente aprendeu na infância. E é hoje que eu consigo me lembrar daquilo que eu aprendi com a minha mãe, daquilo que eu aprendi com meu pai, né? Porque ele estava lá na igreja também. Enfim, então ensine a criança no caminho que deve andar. E ainda quando ela for velha, ela não se desviará dele. Faça sempre o que é certo, independente das consequências. Coloque seus valores bem visíveis na sua frente. Quais são os seus valores? O que é importante para você? O respeito, o amor, a família, a honestidade. Tenha esses valores anotados, próximos a você. Tenha esses valores na sua mente o tempo inteiro. Não se desvie do caminho. Um pai deve ser sempre a representação de Deus na terra. Faça pelos seus filhos aquilo que Deus faz por você. Cuide e discipline, porque não se pode ter uma criança sem disciplina. Não se pode criar um adolescente, um jovem sem disciplina. Ensina e corrige o teu filho, para que ele seja corrigido por você, não pela polícia mais à frente, como alguns falaram, como nossos pais falaram para nós no passado, não é verdade? E é uma grande verdade. Evite que seus filhos se desviem do caminho. Esse vídeo foi útil para você, se ele te deu algum insight do bem, se ele te deu algum estalo que te fez lembrar de alguma coisa que você precisa fazer e melhorar. Oi, filho. Você tá de pijama? Dá um oi aqui pro nosso filme. Então, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus pais, com seus amigos que são pais e mães, com aqueles que querem ter filhos, para que eles possam entender o valor e a importância de um pai. E se você quer um filme para assistir, aproveita aí, tem na Netflix, não é propaganda da Netflix, mas Corajosos é um excelente filme, que ele mostra vários valores que devem ser preservados. Algumas pessoas fizeram voto lá de se manterem fiéis, de serem fiéis pelo que é reto, ainda que caíssem aos céus, que cuidariam dos seus filhos, mantariam a sua família, que seriam fiéis à sua esposa. Mas mesmo assim, nem todos conseguiram, nem todos vão até o final resolvendo tudo e todos. Talvez você escute isso e faça, talvez você escute isso e não dê valor àquilo que você está ouvindo. Mas se alguém for mudado, por isso que eu estou dizendo aqui, já vai ter valido a pena. Se alguém perceber que precisa mudar algum dos seus valores, já vai ter valido a pena. Quais são os seus valores como pai e como mãe? O que você tem passado para os seus filhos? Você tem negado a eles o direito de ter um pai presente? Você, por conta de uma rixa familiar, por conta de um estresse pelo seu ex-marido, você tem negado a ele o direito de ver a sua filha, o seu filho, de estar presente na vida dessa criança? Não faça isso, porque o que aconteceu entre vocês dois não pode ser um empecilho para que seu filho tenha uma referência masculina, para que seu filho tenha uma referência de pai na vida.